Olá, prezado ouvinte, você que está nos acompanhando aí no nosso grupo, nossa comunidade No Caminho.Cristo, que foi uma iniciativa com o único propósito de compartilharmos do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho que é Jesus, termos comunhão, termos aprendizado, independente de religião, independente de nome de igreja, nada disso. Nós queremos aprender de Jesus. E hoje, iniciando a nossa série com este áudio, eu gostaria de conversar com vocês rapidamente, eu, pastor Alexandre, sobre uma pergunta que certa vez Jesus fez aos seus discípulos, e os evangelistas dos evangelhos registram esta pergunta, e eu gostaria de trabalhar nela justamente com o registro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27, quando Jesus, após ter curado um cego, ter alimentado a multidão, demonstrado todo o seu poder, a sua compaixão, a sua graça, o seu amor, ter nesse tempo todo demonstrado quem ele era, e instruindo aos seus discípulos, ele caminhando com eles, ele faz uma pergunta interessante, diz assim o versículo 27, na versão atualizada de João Ferreira de Almeida. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam, João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou Jesus, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Até aí nesse momento. Eu fico assim imaginando, quando eu leio textos como esse, eu tento imaginar o cenário, o contexto, daquele momento quando Jesus e os discípulos proferiram estas palavras. Eu imagino assim, eles estavam caminhando e Jesus fez essa pergunta, mas quando eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros, alguns dos profetas, parece que naquele momento Jesus parou de caminhar assim, eles pararam e ele olhou nos olhos de cada um e fez uma pergunta bem direta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Qual é a opinião de vocês? Qual é a visão de vocês? Quem eu sou para vocês? É uma pergunta crucial para mim. É uma pergunta importantíssima. Talvez eu creia que seja a pergunta mais importante que devemos responder. Porque a Bíblia Sagrada, por mais que ela conte a história de várias pessoas, ela passa pela vida de muita gente, de vários personagens bíblicos do Antigo e no Novo Testamento, homens como Moisés, Noé, o próprio Adão, no início de tudo, Abraão e Elias, como foi citado aqui, João Batista, Pedro, que aqui cita o texto, o apóstolo Paulo e tantos outros, mas o principal é um só, é Jesus Cristo. Toda a Escritura, e é isso que vamos aprender nesta série, essa jornada de conhecermos o Evangelho, toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, de todos os seus livros, todos eles têm algo que os fazem interligados com uma única mensagem: Jesus Cristo. E esta pergunta então de Jesus aos seus discípulos não foi uma pergunta por acaso, não foi uma pergunta aleatória, uma pergunta quando a gente está caminhando, não tem o que falar e acaba perguntando alguma coisa. Não, Jesus sabia perfeitamente o porquê daquela pergunta e o significado que estava naquela pergunta. Porque o que Deus requer de nós é que nós conheçamos a Jesus Cristo, que é a vida eterna, que é o Salvador. Não adianta nada sabermos um monte de doutrinas, preceitos,
regras morais, um monte de coisa que podem até fazer parte da nossa jornada no sentido de aprendermos aí, de conhecermos, mas se não tivermos um conhecimento pessoal de Jesus Cristo, de quem é de fato Jesus Cristo, nada disso importa. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. É isso que Jesus Cristo disse. E nesse texto aqui, Jesus, e aqui ele foi expressado pelo evangelista João Marcos, o Evangelho de Marcos, escrito num contexto ali onde ele queria mostrar para os romanos quem de fato era Jesus e todo o significado de Jesus Cristo. Essa pergunta é muito importante. E é justamente essa pergunta que eu faço a você que está me ouvindo. Para você, quem é Jesus? E não vem com essa resposta decorada, ele é o Salvador, ele é o Senhor do Universo, ele é o meu Senhor. Calma, calma. Essa é uma pergunta que nós acostumamos de forma tradicional a responder. É uma pergunta, uma resposta decorada até. É um jargão religioso. Mas eu quero que você pense com mais profundidade ao responder quem é Jesus. Porque é nisso que as Escrituras irá trabalhar. Nos revelar a Jesus Cristo. O apóstolo João, no capítulo 1, fala: no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnado. Lá em João ainda fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E está aqui uma prova. Jesus entre os seus discípulos, e ele olha nos olhos deles e faz a pergunta crucial: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? Quem é Jesus para você que está me ouvindo neste momento? Quem é Jesus? É apenas uma figura histórica? É apenas uma figura religiosa de encontros esporádicos? Você tem algum templo sagrado, seja ele protestante, católico, espírita, não sei. Quem é Jesus para você? Que significado tem Jesus na sua vida? Jesus não é um amuleto. Jesus não é um guru. Jesus não é um revolucionário. Jesus não é um modismo, uma moda a ser seguida. Jesus está acima de tudo isso. Pedro responde a pergunta dizendo que tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que cumpre em si tudo aquilo que Deus estabeleceu. Colossenses, Paulo, escrevendo à igreja dos Colossenses, fala que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo converge em Jesus Cristo. E é conhecer esse Jesus que é o nosso objetivo aqui. Esse Jesus bíblico. Não é aquele Jesus com uma cara pálida de um quadro religioso, aquele Jesus distante, aquele Jesus que nós achamos que parece ser um produto de supermercado. Quando temos necessidade, vamos lá e adquirimos. Quando não precisamos, nem ficamos sabendo onde ele está. Mas é o Jesus presente, caminha conosco. É o Jesus que entra no barco conosco e diz: vamos atravessar para outra margem. É o Jesus que nos alimenta, é o Jesus que nos sustenta, é o Jesus que é tudo. Portanto, prezado ouvinte, a mensagem neste momento que eu quero que você entenda é que toda a Escritura do Antigo e Novo Testamento tem um ponto central e todas as coisas convergem para isso, para Ele, para Jesus Cristo. João escreve lá, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus não haveria universo. Então, se você existe, se nós existimos, é por causa de Jesus Cristo. E a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos é a mesma que ele faz hoje, que é a mesma pergunta para todos nós hoje. Quem é Jesus para a gente? Será que temos apenas ideia de que alguém falou sobre? Ou realmente tivemos um encontro pessoal com esse Jesus Cristo? Enquanto não abrirmos o nosso coração e a nossa mente para procurarmos conhecer, nos envolver com esse Jesus, o nosso conhecimento da vida, de nós mesmos,
de tudo que está em nossa volta, até mesmo dentro de nós, vai ser um conhecimento superficial, um conhecimento incapaz de nos trazer qualquer discernimento. Mas a partir do momento que compreendermos quem é Jesus e começarmos a aprender com Jesus, e a imitarmos a Jesus, e a vivermos Jesus, aí a vida terá sentido. E essa é a proposta deste grupo, desta comunidade no caminho.cristo. Que Deus abençoe. E a minha oração é para que o próprio Jesus abra os seus olhos, para que você veja quem Ele é. Abra o seu coração, para que você perceba quem Ele é. Que você possa encontrar em Jesus o sentido e a razão de ser, de viver, de existir. Deus lhe abençoe. Que a paz que excede todo entendimento, que a paz de Cristo Jesus esteja com você, hoje e para todos sempre, e até o nosso próximo encontro. Amém.